Uma pesquisa divulgada pela revista Continuum, especialista em neurologia, tentou classificar alguns sistemas de memória. E a nossa produção destacou alguns detalhes desse estudo do pesquisador Brandy Matthews, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. A gente separou então 4 sistemas de memória para explicar para vocês. O primeiro deles é conhecido como memória episódica, tem a ver com a capacidade de lembrar fatos relacionados à nossa vida. Por exemplo, o que a gente comeu ontem, o lugar onde a gente passou o último Natal. O segundo é a memória semântica, a habilidade de aprender fatos universais. O que é uma maçã, um leão, conhecimentos de geografia? Já a memória de trabalho está associada ao curto prazo. É quando a gente usa ou aplica rapidamente a informação que a gente acabou de aprender. E por último, tem a memória de procedimento, que está relacionada a atividades como dirigir e andar de bicicleta. Qual é a de cada um aqui? Silêncio constrangedor. O que você lembra mais? Ah, depende. Sua que entre todas as coisas. Não, eu lembro. Eu não lembro data. Tenho dificuldade. Eu lembro o que me interessa. A verdade é essa. Já vou voltar para a primeira. Porque algumas datas eu lembro, outras não. Eu não acho datas uma coisa relevante. Então, mas quase sempre o cérebro, Gabi, ele é seletivo nisso. Ele vai recuperar o que ele acha importante, às vezes em livre associações, choque de informações que provoca o déjà vu, ou seja, você acha que já viveu. Também conhecido como déjà vu. Déjà vu. Déjà vu também. Você lembra de tudo, claro, historiador, mas como que você treinou essa memória? Não é só historiador, tem um monte de historiador que não lembra tudo, ele lembra tudo. Uma coisa muito importante para o nosso público, gente, memória não é sinônimo de inteligência. Exato. A inteligência é a capacidade de criar, comparar, aplicar, relacionar. A memória é a simples evocação. O computador tem memória e o computador não tem inteligência. Então é um código binário. A memória é evocação, ela é fundamental, a sua perda significa Alzheimer e é muito grave. Mas a memória não é a inteligência, ela é uma parte para a constituição da inteligência. Eu conheço gente brilhante com péssima memória e gente capaz de identificar tudo, como no conto do Borges, Funes el Memorioso, um homem que não esquecia de nada e tem um final difícil por causa disso. Esquecer é importante, não dá para viver. Inclusive, não dá para viver se a gente não esquecer algumas coisas, mas é um treino também. A arte mnemônica, essa palavra é boa, né? É boa. A arte mnemônica, que Giordano Bruno se destacou até ser morto numa fogueira em 1600, é uma arte muito importante. Você treina a memória. Eu uso uma técnica chamada Palácio da Memória, bastante divulgada entre os jesuítas, que é uma técnica para lembrar de coisas. Como é? Conta pra gente. Você organiza em armários, os armários têm gavetas, as gavetas têm correlações, você associa palavras, então você começa fazendo primeiro a associação de palavras. Estalactite vem do teto, teto com T, estalactite com T, então vem do teto. Para distinguir latitude, longitude, estalactite, estalagmite, você vai fazendo associações e vai criando uma rede de links que facilitam a retenção de outros fatos. Você tem memória visual? Porque eu gosto também de fazer os meus mapas mentais e às vezes eu lembro da folha de papel. Eu tenho que às vezes buscar uma citação num livro, eu lembro de que lado tá. Sim, tenho memória visual, mas tem uma memória que tem que ter muito cuidado com essa palavra. Eu tenho uma memória eidética, que significa lembrar de todas as coisas. É um treino, é uma habilidade, mas de novo, isto é quase que uma capacidade de dar cambalhotas, não é isso que caracteriza a inteligência. A gente vai dar mais dicas de como fortalecer a tua memória ao longo do programa. Agora vamos ouvir o Leandro Teles, neurologista, para falar justamente sobre esses diferentes tipos de memória que a gente acabou de ver. Olha só. Do ponto de vista geral, o cérebro ele gosta de que tipo de estímulo? O cérebro ele gosta daquele estímulo que está no contexto emocional. Se você mostra um estímulo num contexto emocional positivo ou negativo ou divertido, ele tem uma chance maior de fixar. O cérebro também gosta de estímulos diferentes, aqueles estímulos que destoam da normalidade ou do contexto ou da previsibilidade. Ele fala, opa, tem alguma coisa importante ali. O cérebro também tende a fixar estímulos que se repetem. Então, quando você recorda ou quando algo lhe é apresentado muitas vezes ao longo da vida, existe uma chance maior daquilo ficar fixado. Do ponto de vista voluntário, você também pode ajudar o seu cérebro, avisando, modificando a imagem mental, aumentando o tempo de exposição ou até tropeçando de novo na informação de forma proposital. Aí você consegue fortalecer uma memória
que às vezes não teve essas características do vínculo voluntário. Mas como eu falei no começo, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais dificuldade de esquecer traumas, tem pessoas que têm uma memória um pouco mais superficial, então existem variações genéticas e também pautadas na personalidade de cada um.